Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, uma pausa do dia com o Reiki. É o momento que a gente para um pouquinho de tudo que a gente está fazendo para se conectar com essa energia, se conectar com você, para trazer aí um dia mais tranquilo, mais conectado com a energia Reiki, e é muito bom. E hoje nós vamos falar de algo importante dentro do Reiki, que é o Kotodama. O Kotodama, o que é? É uma palavra espiritual, tá? E ela tem uma força muito grande, então os japoneses acreditam muito na força dessas palavras. Mas antes da gente começar a falar, a gente desenvolver o nosso tema, vamos nos conectar com a energia Reiki. É um momento que a gente tem pra gente, um momento muito especial. Então vamos lá. Com as mãos em gachô, respira profundamente. E vai imaginando uma luz branca vindo lá do alto, do topo da sua cabeça, e ela vai descendo por todos os chakras, o chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical, chakra básico, e essa energia ela desce pelas pernas e entra na terra. E cada inspiração, essa energia branca vai entrando no topo da cabeça e percorrendo todos os seus chakras e expandindo o seu campo áurico, trazendo mais luz, mais brilho, aumentando ainda mais a sua vibração. E quando você está com a sua vibração elevada, poucas coisas negativas te atingem. Então respira. Respira profundamente. E agora eu vou recitar os princípios do Reiki em japonês, e que eles são o Kotodama, o tema da nossa live de hoje. Kyodai wa ikaru na shinpai suna kanshashite gyo hageme hito ni shinshetsu ni. Kyodai wa ikaru na shinpai suna kanshashite gyo hageme hito ni shinshetsu ni. Kyodai wa ikaru na shinpai suna kanshashite gyo hageme hito ni shinshetsu ni. Ok? Vamos voltando, abrindo os olhos nesse momento maravilhoso de conexão e de aprendizado, Porque é um momento que você tira uma pausa para você, mas tira uma pausa para você também aprender. E existe coisa melhor do que isso, do que a gente aprender aqui na prática, através de escritores de mestres que são escritores e pesquisadores, que é o Frank Ajava Peter. Então assim, é maravilhoso. Então vamos lá. Então hoje o tema da live é Kotodama, que quer dizer palavras com significado espiritual. Palavras com significado espiritual. Mikao Usui, quando ele introduziu os 5 princípios do Reiki, o Gokai, esses princípios, ele falava que tinham que ser recitados em voz alta de manhã
e à noite. Então é isso que nós fazemos, né? Repetir esse Kotodama, essas palavras que são palavras espirituais, porque elas trazem essa carga espiritual. E hoje eu trouxe aqui um texto do livro A União com o Reiki, um livro muito bom que eu recomendo, é um livro pequeno, né? Do Frank Ajava-Peter, e aqui ele fala a união com o Reiki, princípios espirituais, que são os Gokai, né? Propósito, desenvolvimento e práticas de cura, da editora Pensamento. E aqui é um livro muito interessante porque ele traz assim uma visão do Reiki, bem objetiva, mas trazendo também a parte cultural do Reiki, que é muito importante. Não dá pra gente dissociar o Reiki da cultura japonesa. Então, aqui na página 129, para quem tem esse livro, ele fala, o início do texto é assim: Kotodama, palavras com significado espiritual. O termo Kotodama consiste em 2 kanji. O kanji é a escrita japonesa, que são aqueles desenhos, né? Koto significa palavra e Dama ou Tama significa que é uma abreviação para Tamishi, que quer dizer alma, ok? E aí ele traz aqui, tudo junto significa palavra com alma ou frase com alma. Olha que interessante. Então, dentro dos 5 princípios, quando recitados na língua original, no japonês, por isso que eu recitei aqui, essas palavras, ela tem um significado de uma frase da alma, né? Uma frase que vem com a alma, é uma palavra que tem bastante importância dentro do japonês, né? Então vamos lá. O Kotodama é um conceito do Koshinto, do shintoísmo original. Antes da introdução dos kanjis, que são as letras, e do budismo no Japão, os japoneses não tinham nem precisavam de escrita. Não sei se vocês lembram da história do Japão, né? Eles não tinham escrita e eles emprestaram a escrita dos chineses que já tinham. Então, por isso que a escrita chinesa e a escrita japonesa, elas se assemelham, tá? E eles foram desenvolvendo essa escrita depois. O shintoísmo ensina que cada palavra tem uma força espiritual inerente. Essa força, todavia, é ativada somente com articulação em voz alta. Por isso que Mikao Usui, ele fala, quando ele escreve o Gokai, que tem que ser recitado em voz alta. E muitos mestres falam que o ideal mesmo é recitar em japonês, para que tenha realmente essa força aí do Kotodama. E com isso desenvolveu-se o conceito do Kotodama. Semelhante a um mantra, um Kotodama precisa ser recitado em voz alta para potencializar a sua força. Não é incrível? Existe sempre o porquê, né, de estarmos falando aí em voz alta os 5 princípios do Reiki. Até quando em outros tipos de práticas terapeutas também falar em voz audível faz com que você tenha mais consciência daquilo que você está falando. Na nossa cultura, o místico Rudolf Steiner tem um conceito semelhante. Então, Rudolf Steiner foi ele que criou, né, um sistema, ele era suíço, e ele criou um sistema inclusive tem a escola, né, Rudolf Steiner, que chama, nossa, fugiu o nome da palavra, mas eu já falo para vocês, já vai vir aqui. E ele também tem um conceito dentro do ensino dele. Ele ensinou que as vogais expressam os nossos sentimentos interiores e as consoantes expressam o que vemos no exterior. Como o som da palavra ou de uma frase muda na tradução,
ele perde a força inerente. Imagine recitar a sílaba Om, originalmente em sânscrito, mas a sua tradução para o português ficaria bem sem sentido. Então a força do Om é justamente a gente falar na própria língua. Por isso, né, que é sempre recomendado falar os 5 princípios do Reiki em japonês. Todas as palavras que usamos têm uma energia positiva ou negativa. O Kotodama pode, portanto, ser positivo ou negativo. Não é todo Kotodama que é positivo. O Gokai, claro que é muito positivo. Uma palavra positiva inspira aquele que a diz e quem a ouve. Uma palavra negativa tira a energia de ambos. No exemplo das palavras simples como amor e ódio, você consegue entender o significado de um Kotodama e senti-lo no próprio corpo. Diga uma palavra após a outra lentamente para você mesmo e não há necessidade de nenhuma explicação. Então, quando você fala amor, ódio, você vê que tem uma vibração nessas duas palavras e você sente, né, em você essa vibração. E não precisa nem de uma explicação, você sente a frequência delas. O cientista japonês Dr. Masaru Emoto, que infelizmente veio a falecer no segundo semestre de 2014, evidenciou nos últimos anos o princípio do Kotodama, de uma maneira linda com as fotografias de cristais de água. Olha que interessante, então vou mostrar para vocês, já é bem conhecido, né, essas imagens, mas olha aqui, esse daqui que é o Dr. Masaru Emoto, né, ele era um fotógrafo e acabou pesquisando essas moléculas da água. Deixa eu pegar um outro aqui que eu trouxe. E aqui, olha, aqui está a molécula de uma palavra positiva, por exemplo, amor. Olha que coisa linda que fica. E outro, olha aqui a palavra negativa, como que ela fica a molécula dessa água. Então ele tirou fotos, e inclusive ele veio até para o Brasil tirar fotos do rio Tietê, enfim. E ele mostra a vibração. Então uma palavra ela tem um poder muito grande, então é importante, né, quando a gente for falar, a gente sempre falar, eu sempre falo, né, para a gente sempre expresse, para a gente construir algo e não para a gente destruir, que as nossas palavras sempre sejam construtivas. Prontinho. Aí continuando aqui, né, no livro. A água sonorizada com palavras positivas que cristalizava-se de forma perfeitamente harmoniosa e a água que recebia palavras negativas cristalizava-se nesse contexto. Então olha como mudava, né? Quando a pessoa falava amor, amor, amor para aquela água, as moléculas se transformavam naquela linda, né? Aqui, ó, como se fosse uma mandala, né? E quando a gente falava ódio, 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 olha como que ficava. Então, realmente tem um impacto muito grande na água. E detalhe, como nós somos formados, né, praticamente de água, toda palavra negativa tem um impacto muito grande. Por isso, numa discussão com alguém, com um cônjuge, com um colega de trabalho, quando a pessoa fala alguma coisa, aquela palavra te impacta, você carrega aquilo lá por anos e anos e anos. E às vezes só uma terapia pode resolver esse problema, tá? E continuando aqui, esse Kotodama, aqui ele fala, né, o corpo inteiro nosso ele é composto de 70% a 80% de água, então o impacto ele é muito violento. A essência do Kotodama, todavia, não gira em torno do pensamento positivo americano, que ensina o uso do pensamento positivo para alcançar algo, conseguir algo ou ter uma vantagem.
A vantagem em alimentar pensamentos positivos está na magia do momento. Demande algo positivo para a sua vida e ela lhe presenteia nessa ocasião com um sorriso. Então, eu trouxe aqui para vocês a importância, né, desse Kotodama, que é do Gokai, os 5 princípios do Reiki, para quem está entrando aqui. Quando a gente recita na língua original, nós estamos acessando essa força espiritual, essa alma, né? Essa força dessa alma, dessas palavras. Por isso que eu sempre tento ensinar para os meus alunos, claro que a gente fala com o nosso sotaque, mas a intenção é sempre estar falando as palavras. Então, como Mikao Usui falou, de manhã e à tarde e à noite, repita em voz alta o Gokai. Kyudai-kyo-wa, Ikaruna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo-hageme, Hito-ni Shinshetsu-ni. Kyodai-kyo-wa, Ikaruna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo-hageme, Hito-ni Shinshetsu-ni. Eu repito isso todas as vezes que eu vou usar o Reiki, vou trabalhar com o Reiki, tanto no atendimento, no meu autoatendimento, no meu autotratamento, como também quando eu vou enviar Reiki para outras pessoas, eu sempre recito os 5 princípios do Reiki. E se você quer aprender os 5 princípios do Reiki, tem um vídeo do Frank Ajava Peter, que foi com ele que eu aprendi, onde ele ensina a você recitar os 5 princípios do Reiki. Então, se você quiser, tem na minha página os 5 princípios do Reiki por ele, né? Um vídeo do Frank Ajava Peter, ou só digitar ali no YouTube ou mesmo no Google, procurando os 5 princípios do Reiki em japonês, e aí você pode também aprender e usar esses 5 princípios. Claro que sempre, né, nós temos que aprender o que a gente está falando. Aprendemos em português, como eu faço, eu ensino no nível 1, falar em português, entender o que são os 5 princípios, e depois no nível 2 já pode começar a usar os princípios do Reiki em japonês, ou quando você sentir aí vontade, desejo de você começar já a usar os 5 princípios do Reiki em japonês, entendendo agora que os 5 princípios é um Kotodama, ele tem uma força espiritual, e isso daí que faz a grande diferença entre falar em português e falar em japonês, ok? Alguma dúvida aqui? Para quem está chegando, eu estou aqui lendo um trecho do livro A União com o Reiki, do Frank Ajava Peter, que é um livro que eu super recomendo, um livro bem acessível financeiramente, e ele é muito interessante porque ele traz muita informação cultural do Reiki. E como o Reiki ele vem, né, do Japão, e a base do Japão é shintoísta, então tem muita coisa que vem do shintoísmo, inclusive esse Kotodama, que são essas palavras que têm essa força espiritual, ok? E aí, gente, o nosso congresso está chegando, vai ser essa semana, nós estamos super felizes, a Gabi e eu. Sexta-feira inicia o congresso já às 5h30 da tarde e terminamos somente no domingo. Então vai ser um congresso maravilhoso, com grandes mestres de Reiki, tanto do Brasil quanto de outros países. E se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre adquirir, vem fazer parte aí dessa linda egrégora do Reiki, com pessoas maravilhosas que vão trazer muitos ensinamentos para vocês. Inclusive o Frank Ajava Peter, ele já participou 2 vezes do nosso congresso, uma pessoa, um mestre maravilhoso, e fica aqui o nosso convite para você participar. Vai ser muito, muito transformador. Prepare um caderno, eu sempre aconselho, tenha um caderno para você anotar
todas as informações. É como se você estivesse numa universidade do Reiki, porque você vai aprender muita coisa. O Reiki no SUS, como que ele está atualmente, vai vir 2 especialistas falar disso. Reiki xamanismo, gente, que delícia! Bater o tambor e se conectar com a energia Reiki. Nós vamos ter o Reiki com a prosperidade, com o Frank Ajah, com o Walter Lubeck. Nós vamos também falar de óleos essenciais no atendimento de Reiki, olha que maravilha. Vamos também falar sobre Reiki no final da vida dos animais, tratamento para os animais e tratamento para os tutores. Temos também a sensitividade, né? Como uma técnica, desculpa, estou tentando lembrar, como uma técnica terapêutica. Também vai ser maravilhoso com o Hernani, um professor lindo, uma alma maravilhosa, foi meu professor de alinhamento energético. Também nós vamos ter uma história do Reiki trazida por um mestre holandês que está pesquisando se realmente Mikao Usui foi Mikao Usui, então ele vai trazer essa história mais polêmica e muito mais. Vocês vão aprender muito, muito, muito com todos esses palestrantes maravilhosos que nós escolhemos com muito carinho para trazer. E tem também a Adriane Ganesha, que está aqui na nossa live, ela vai trazer os mudras espirituais. Mudras são gestos com as mãos, ela dá um curso também, que é um curso aí divisor de águas para quem quer introduzir novas técnicas nos atendimentos e para você também. E ela vai trazer agora esses mudras, que é uma técnica milenar para também a parte espiritual. Então é uma palestra que a gente não pode perder de jeito nenhum e aprender com o simples gesto da mão você conseguir conectar algo muito, muito mais além do que você imagina. Então fica aqui o nosso convite, né, para participar do congresso nessa sexta-feira, dias 23, 24 e 25 de agosto. Eu e a Gabi esperamos vocês. Um beijo, muita gratidão.